acompanhada do governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, do ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, do ministro de Estado da Previdência Social, Garibaldi Alves, do ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, do ministro do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, do ministro de Estado interino das Comunicações, César Alvarez, do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, da ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, do vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Sérgio Pedini, e do senador Armando Monteiro Neto. Senhoras e senhores, dando início à cerimônia de abertura do 60º Encontro Nacional da Indústria, Balanço Pronatec, ouviremos as palavras do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora Presidenta da República Federativa do Brasil, Dilma Rousseff, muito obrigado pela presença da senhora neste nosso Encontro Nacional da Indústria. É um prazer e uma alegria para todos nós aqui recebê-la nesse momento, Presidenta. Caro governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, ministro de Estado da Previdência Social, Garibaldi Alves, ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Fernando Pimentel, ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Brizola Neto, ministro de Estado interino das Comunicações, César Alvarez, ministro de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raupp, ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Maria do Rosário, vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições de Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, Celso Pedrini, conselheiro emérito da CNI, senador Armando Monteiro Neto, conselheiro emérito da CNI, Albano Franco. Cumprimento a todos os presidentes de federação aqui presentes, dos 27 estados da federação, na pessoa do Antônio Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e segundo vice-presidente da CNI. Presidente do Conselho de Administração do Grupo Gerdau, nosso líder, presidente da Câmara de Políticas de Gestão da Presidência da República, Jorge Gerdau, diretor-presidente do Sebrae Nacional, nosso parceiro, Luiz Barreto. Quero cumprimentar também o Gabriel Barbosa Machado, aluno do Instituto Federal da Bahia, em nome de quem cumprimento todos os alunos do Pronatec aqui presentes.
entidades de classe, meus amigos, companheiros, presidentes das entidades de classe, das associações nacionais setoriais da indústria, empresários, imprensa, senhoras e senhores. Em nome dos representantes da indústria brasileira, agradeço a Vossa Excelência, senhora Presidenta Dilma Rousseff, por ter gentilmente acolhido o nosso convite para participar do 7º Encontro Nacional da Indústria, enriquecendo este evento com a sua honrosa presença. Vossa Excelência não tem medido esforços para manter um permanente e profícua interlocução com a indústria. Por atos, mais do que por palavras, tem reconhecido a importância da indústria na consolidação de um Brasil próspero, socialmente justo e ambientalmente equilibrado. O Encontro Nacional da Indústria, senhora Presidenta, é o mais importante evento promovido pela Confederação Nacional da Indústria. Hoje, faz parte do calendário empresarial brasileiro como a grande convenção anual do setor. O nosso encontro reúne cerca de 2.000 participantes, entre presidentes de federações, de sindicatos, além de membros das mais representativas associações setoriais, autoridades e especialistas de renomadas instituições nacionais e internacionais. Neste encontro, teremos como eixo central das discussões o futuro da indústria. Seu objetivo será promover uma reflexão sobre as dificuldades, desafios e caminhos a serem seguidos pelas empresas brasileiras na conquista de níveis mais elevados de competitividade. Nos diversos painéis serão discutidos os principais temas que condicionam a competitividade do setor produtivo, como inovação, infraestrutura, educação, tributação, relações de trabalho e burocracia, entre outros. Todas essas questões estratégicas e vitais para o crescimento sustentado de nossa economia. Precisamos apressar o passo para elevar a competitividade da indústria brasileira e enfrentar um cenário em que ainda persistem os efeitos da crise global gerada nos países desenvolvidos. Acreditamos que, com a superação de entraves ao pleno desenvolvimento econômico e social, podemos crescer num ritmo vigoroso, deixando para trás a memória de 2012, ano que, infelizmente, a indústria ficou estagnada. Para tanto, defendemos a adoção efetiva de medidas que diminuam os custos de produção e assegurem os necessários estímulos aos investimentos. Apoiamos, com entusiasmo, as corajosas iniciativas do governo nesse sentido. A ampliação da taxa de investimentos públicos e privados é condição obrigatória para viabilizar o necessário aumento da produtividade que caracteriza os ciclos de expansão prolongados observados em outros países. Esse é o nosso grande desafio. Juntos, setor produtivo e governo devem buscar soluções que permitam uma taxa de crescimento maior do que a atual, ainda insuficiente para dar conta de todas as nossas necessidades. O governo, reconhecemos, tem se esforçado em reduzir os custos de produção no Brasil, como forma de estimular a competitividade dos produtos nacionais e a capacidade de crescimento da nossa economia. Reconhecemos, senhora Presidenta, o acerto da proposta de redução da tarifa de energia, de diminuição das taxas de juros e do programa de investimentos em infraestrutura e logísticas. Essas medidas poderão apresentar efeitos concretos já em 2013 e nos preparar para o momento de retomada do crescimento mundial. Energia elétrica é o insumo mais disseminado na economia brasileira. Sozinha, a indústria responde por cerca de 43% do consumo. Diminuir seu preço é uma das medidas mais importantes que o governo poderia tomar para impulsionar a competitividade dos produtos nacionais. Publicada em setembro, a medida provisória 579, que dispõe sobre as concessões e reduz os encargos setoriais incidentes
sobre a tarifa de energia elétrica é de extrema importância para todo o setor industrial brasileiro. Com essas medidas, o governo promoverá significativa redução nos custos do produto nacional e dará importante sinalização para garantir os investimentos de longo prazo no setor elétrico. A queda de juros levou a taxa Selic de 7,25% e a taxa real de juros a menos de 2%, valores que nunca alcançamos antes. Nosso querido amigo e líder José Alencar, defensor incansável da redução dos juros, por certo se sentiria realizado se aqui estivesse. Também a busca de equilíbrio entre juros e câmbio, com a correção relativa da cotação do dólar, propicia melhores condições para nossas empresas competirem no exterior e no mercado interno. Consideramos a proposta de renegociação com os governadores de uma alíquota única de ICMS interestadual, com a convalidação dos incentivos fiscais já concedidos, um passo essencial na direção da reforma tributária e do fim da guerra fiscal, que tanto corrói a economia dos estados e gera insegurança jurídica. Ontem mesmo, o governo de Vossa Excelência anunciou medidas concretas para estimular o segmento da construção civil, como a extensão da desoneração da folha de pagamento ao setor e a abertura de uma linha de crédito para capital de giro de pequenas e médias construtoras. São avanços que podemos comemorar. Senhora Presidenta da República, nesse momento, duas questões pontuais são de extrema importância para aumentar a competitividade da indústria nacional. O regime especial de reintegração de valores tributários para empresas exportadoras, o Reintegra, e o Programa de Sustentação do Investimento do BNDES, o PSI. Por isso, em consonância com o desejo do setor produtivo brasileiro, gostaria de solicitar publicamente a Vossa Excelência a extensão da vigência do Reintegra e do PSI. Criado no âmbito do Plano Brasil Maior, o Reintegra contribui, mesmo que de forma ainda parcial, para a correção de um dos aspectos negativos da atual estrutura tributária brasileira para as exportações, a indesejada acumulação de resíduos tributários nas cadeias produtivas exportadoras. O PSI estimula, por meio do BNDES, a produção, aquisição e exportação de bens de capital, além de investimentos em tecnologia e inovação. Pela sua importância, gostaríamos que Vossa Excelência desse especial atenção a esses dois regimes. Senhora Presidenta da República, também podemos comemorar avanços na área de educação. Graças a excelentes perspectivas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC, lançado por Vossa Excelência em abril do ano passado no Palácio do Planalto, o PRONATEC vem se tornando uma ação fundamental para a evolução da educação profissionalizante em nosso país. O SENAI se consolidou ao lado do SENAC, do SESC, de outras entidades, como um dos parceiros principais do PRONATEC. Hoje, o SENAI responde, atualmente, por 55% de todas as matrículas do país. Na área da educação profissional como um todo, o SENAI se impôs a tarefa de dobrar a quantidade de trabalhadores treinados. A meta é alcançar 2,7 milhões de matrículas neste ano e superar os 4 milhões em 2014. Construiremos 53 centros de formação profissional e tecnológica e investiremos na aquisição de 81 novas unidades móveis, sendo um navio-escola para a região amazônica. No campo da modernização industrial, estamos criando uma rede nacional de centros tecnológicos e de inovação. Serão 23 institutos SENAI de inovação e 61 institutos SENAI de tecnologia em todo o país. Para alcançar 10 metas, vamos investir 2 bilhões de reais, sendo 1,5 bilhão de reais de uma linha de crédito do BNDES
para ampliar a base de operação do SENAI entre 2012 e 2014. Cabe aqui também, presidenta, ressaltar o papel da mobilização empresarial pela inovação, conhecida como MEI. A MEI é uma parceria da CNI com os Ministérios de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Educação, da Ciência e Tecnologia e Inovação, com o BNDES, a FINEP, o SEBRAE e líderes empresariais das grandes empresas. Os objetivos são incorporar e aprimorar a prática de inovação nas empresas brasileiras e ampliar a efetividade dos instrumentos públicos de desenvolvimento da inovação no país. Para tanto, estamos implantando 27 núcleos de inovação nos estados, para induzir e capacitar empresas a serem inovadoras. A MEI tornou-se um dos mais bem-sucedidos exemplos de interação entre o setor público e a iniciativa privada, em prol de um objetivo comum, o estímulo à inovação como chave fundamental para o aumento da competitividade do Brasil. Por iniciativa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, com indispensável colaboração e cooperação da MEI, nasceu a Embrap, uma empresa cujo objetivo é fomentar projetos de cooperação entre empresas e instituições de pesquisas e desenvolvimento para a geração de processos e produtos inovadores. Certamente, ela trará efetividade ao desenvolvimento tecnológico e à inovação das indústrias brasileiras. Iniciamos esse processo ainda na gestão do ministro Mercadante e estamos consolidando esse processo agora na gestão do ministro Halpe. Senhoras e senhores, senhora Presidenta da República, temos um longo caminho a percorrer, mas estamos avançando de maneira firme e segura. Somos um país magnífico, com uma grande economia, democracia consolidada, instituições fortalecidas, empregos de qualidade e investimentos importantes, não só na infraestrutura, mas também na educação. Somos um país que dá exemplos em vários setores, especialmente a partir de bem-sucedidas parcerias entre o setor público e o setor privado. Queremos ajudar a construir um Brasil ainda melhor, compartilhando das visões de Vossa Excelência sobre a necessidade de avançarmos em todos os campos. Queremos nos associar à energia que Vossa Excelência devota à defesa dos interesses do país e ao seu desenvolvimento econômico e social. Junto, trabalhando com entusiasmo que Vossa Excelência tem demonstrado, veremos nascer um Brasil que exerce plenamente o seu potencial, com uma indústria forte, competitiva e inovadora, e uma gente próspera, educada, saudável e feliz. Muito obrigado a todos. Ouviremos agora as palavras do ministro de Estado da Educação, Aloísio Mercadante. Senhora Presidenta da República, Dilma Rousseff, governador anfitrião do Distrito Federal, Agnello Queiroz, queria saudar os ministros que acompanha a presidenta e têm sido parceiros em toda esta trajetória da CNI, Fernando Pimentel, que é um grande parceiro tanto do MEC quanto da CNI, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o ministro Marco Antônio Halpe, que é o Ministério Irmão do MEC, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, o ministro do Trabalho, que é um grande parceiro, Brizola Neto, o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Queria saudar também a ministra de Estado, Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, aqui presente, a ministra-chefe da Secretaria Especial de Direitos Humanos, Maria do Rosário, e vocês viram a importância que a presidenta dá para essa parceria e a quantidade de ministros que estão aqui hoje para prestigiar esse evento. Queria, em especial, saudar o presidente da CNI, Robson Andrade, e Rafael Lucchesi, presidente do SENAI,
porque em poucas vezes na história da CNI nós tivemos uma parceria tão intensa para impulsionar a educação, a ciência, a tecnologia e a inovação, e esse realmente é o caminho promissor para a indústria e para o Brasil. Quero publicamente aqui agradecer aos dois e a toda a diretoria da CNI e todos aqueles que fazem a Confederação Nacional da Indústria. Queria saudar os 35 reitores dos institutos federais que aqui estão, na pessoa do vice-presidente do CONIF, Sérgio Pedini, saudar o Marco Antônio de Oliveira, da CETEC, que é a secretaria responsável por todo o impulso Pronatec, é o Henrique Paim, nosso secretário executivo, parceiro de todo esse trabalho. Queria saudar o Gabriel Barbosa Machado, que é aluno homenageado do Instituto Federal da Bahia, o Daniel Carrara, que é do Senar, outro parceiro do Sistema S, assim como o Senac e o Senat, os secretários de Educação, e dizer de forma muito breve o seguinte: a presidenta Dilma tem colocado a educação no topo das prioridades das políticas do governo. E essa construção, especialmente porque nós temos um atraso histórico na educação universal de qualidade em nosso país, começa pela educação infantil. O Brasil Carinhoso, hoje, nós estamos construindo 5.600 creches, estamos aumentando em 50% o Fundeb, que nós repassamos às prefeituras, quando as crianças estão abaixo da linha da pobreza, porque o estímulo pedagógico nas creches é que vai permitir o processo de alfabetização, especialmente para as famílias não letradas, para que essas crianças comecem a alfabetização e igualdade de condições. Nós estamos implementando agora, para o ano que vem, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Os 27 estados da federação aderiram, 5.400 municípios já aderiram, e nós vamos dar uma bolsa para os 360 mil professores e professoras alfabetizadoras, que agora de manhã estão nas salas de aula do Brasil, formando a futura geração, para superar um dos problemas mais graves da educação brasileira, que é o fato que 15% das nossas crianças não aprendem a ler, escrever e interpretar um texto até os 8 anos de idade. Em algumas regiões, como a região norte, chega a 28%, na região nordeste, 23%. Nós só vamos reduzir as assimetrias regionais e sociais e criar uma educação de qualidade se nós dermos o direito que todas as crianças nesse país definitivamente aprendam a ler, escrever, interpretar um texto e dominar as primeiras contas até os 8 anos de idade. Isso é um direito fundamental e é um dever do Estado brasileiro, tem que ser uma grande prioridade histórica. Quero também dizer que a presidenta definiu como uma das grandes políticas educacionais avançarmos em direção à educação tempo integral. Muitas das nossas escolas hoje, no ensino fundamental, nós estamos com 98% das crianças na escola, não comportam ainda uma escola a tempo integral, mas nós estamos ampliando a jornada para 7 horas, dando 3 refeições, pagando os monitores, reforçando o português, a matemática, as ciências, e a meta de 2014, que era 30 mil escolas, nós já cumprimos esse ano, e a presidenta dobrou a meta para 60 mil escolas até 2014, com escola, ensino, tempo integral. Nós aumentamos em 150% as matrículas no ensino superior na última década. As universidades federais, que tinham em torno de 300 mil matrículas, nós já chegamos a 1.100.000 matrículas este ano. Mas não é só o setor público. O setor privado teve uma expansão decisiva. 73% da oferta de vagas vem do setor privado. E essa indução tem sido feita por políticas públicas como o ProUni, 1.100.000 vagas, o FIES, que nós temos 570 mil matrículas hoje financiadas, e uma boa informação para a CNI, 95 mil são estudantes de engenharia. Nós estamos aumentando as vagas de engenharia e as áreas tecnológicas entre as matrículas do ensino superior. E entre os programas inovadores da gestão da presidenta Dilma está um programa que fará história, que são 101 mil bolsas de estudo de Ciências Sem Fronteira. Nós já estamos com 21 mil alunos no exterior de graduação, doutorado, pós-doutorado. Estamos com edital até 14 de janeiro para mais 20 mil bolsas. E esse programa só chegou nesse nível porque 25% das bolsas vêm dos empresários desse país, que são um parceiro fundamental para colocarmos os melhores alunos do Brasil nas melhores universidades do mundo. Mas hoje aqui nós estamos para celebrar uma outra conquista. E eu começaria chamando a atenção de vocês para o Enem. 4.170.000 participantes. É o segundo maior concurso do planeta. O que o Enem demonstra?
quando a gente vê por dentro, por exemplo, uma mãe deixar uma criança de 5 anos fora da escola para poder tentar desesperadamente fazer a prova, e não podia ter feito isso, ela foi retirada, mas a vontade de crescer. Uma outra menina, e é um grande problema do Brasil, nós temos 320 mil jovens com a gravidez precoce no país por ano, nós temos que fazer um trabalho nas escolas de prevenção, de educação, de construção da família, mas uma menina de 17 anos que tem as dores do parto e pare no momento do exame. E quando eu ligo para ela depois, dizendo que ela poderia estar fazendo o exame novamente, chora, porque me diz a importância que aquilo tem para a vida dela. O que é essa demanda? É a demanda por mais educação e por educação de qualidade. Há um tsunami social emergindo, querendo educação de qualidade e mais educação no Brasil. E nós temos que ler isso como um avanço muito importante para a história do Brasil. E se de um lado nós estamos expandindo o ensino universitário, do outro lado, nós temos que responder à demanda do ensino técnico, do ensino profissionalizante, daquele que vai aumentar a produtividade, a eficiência e a inovação da indústria e dos setores produtivos brasileiros. Nós estamos hoje comemorando 2.521.418 matrículas no ensino técnico e no ensino profissionalizante inicial e continuado do Pronatec. E um pouco mais de um ano, mais de 2,5 milhões de matrículas. E isso só foi possível por essa parceria extraordinária que nós temos hoje com o Senai, especialmente, todo o Sistema S. Estamos presentes em 1.561 municípios já do Brasil. Nós hoje vamos avançar ainda mais nessa direção. Primeiro, nós também estamos hoje inaugurando 35 novos institutos federais, os reitores estão aqui, e todos os prefeitos. Queria pedir uma salva de palmas, porque eles deram os terrenos e foram parceiros na construção desses institutos federais. Temos hoje, portanto, 430 campos, e queremos chegar ao final do governo com 462 campos dos institutos federais. Segundo, nós estamos ampliando também uma parceria com 4 ministérios. O Ministério da Indústria e Comércio, que passa a ser um parceiro demandante do Pronatec no Plano Brasil Maior, para estimular a demanda nos setores estratégicos que estão sendo incentivados. Nós estamos reduzindo a carga tributária na folha de pagamento para aumentar a eficiência e a competitividade. No Ministério das Comunicações, com o Programa Nacional de Banda Larga e o Programa Cidades Digitais, para a gente aumentar a oferta de banda larga, porque o Brasil hoje é o 3º país onde mais se compra computadores no mundo, e mais rapidamente nós estamos avançando em direção a uma sociedade integrada ao mundo digital. O Ministério da Justiça, porque dos cerca de 500 mil presos, mais da metade é analfabeto ou semi-analfabeto. E nós precisamos, para os egressos, construir uma política de possibilidade de reinserção na sociedade, e a educação, o ensino técnico profissionalizante, que abre alguma oportunidade nessa direção. E o Ministério da Previdência Social, que está onde estamos estendendo o Pronatec a partir de hoje também, para garantirmos o processo de reabilitação daqueles que estão na recuperação da saúde, acidente de trabalho e outros acidentes, e que saiam já readaptados para o mundo do trabalho e para a inserção produtiva. Além disso, termino dizendo que a outra novidade, nós vamos assinar, a presidenta vai assinar hoje, é abrir um novo capítulo do Pronatec, que é o Pronatec Novas Oportunidades. Ou seja, além dos alunos do ensino médio, que hoje fazem o ensino técnico e o ensino, junto com o ensino regular, a partir de agora, aqueles que já terminaram o ensino médio e quiserem voltar a ter um ensino técnico profissionalizante, a porta do Senai, dos institutos federais, de toda a rede Pronatec, dos parceiros das redes estaduais, que são fundamentais nessa construção, estarão abertas. Além disso, aqueles que não concluíram o ensino médio poderão voltar para concluir o ensino médio junto com o ensino técnico profissionalizante, porque esse país precisa estudar mais, e precisa estudar junto com o chão da fábrica, aprendendo uma profissão, se desenvolvendo tecnicamente, impulsionando a vida da família e o desenvolvimento do Brasil. Por último, presidente, eu queria aqui publicamente dizer que eu acho que a senhora tomou uma iniciativa histórica e que pode deixar um grande legado para a história do Brasil, e esse debate agora precisa ser feito, porque é um debate central nos dias de hoje. A senhora decidiu, através de uma medida provisória, que busca respeitar contratos para evitar uma judicialização dessa disputa, mas, acima de tudo, nessa medida provisória, a senhora estabelece que todos os royalties
das novas concessões, portanto, 100% de tudo aquilo que o petróleo virá gerar em termos de riqueza para o Brasil. E 50% do fundo social, porque nós não podemos simplesmente usufruir de uma forma imediatista dessa riqueza sem criar uma poupança de longo prazo para não apreciar a moeda e para não viver a doença holandesa, que a indústria já conhece o que isso significa. É só olhar para as grandes potências produtoras e exportadoras de petróleo, poucas se industrializaram. O Brasil já é a 6ª economia do mundo, tem uma indústria extremamente importante, e nós temos que fazer o petróleo dar um salto na indústria e não construir uma cultura parasitária que vive apenas dessa riqueza. Por isso, uma poupança de longo prazo. Metade do rendimento dessa poupança vai para a educação. E todas as novas áreas de concessão têm que ir para a educação. Por quê? Porque o petróleo é uma riqueza não renovável, que as futuras gerações não terão. O petróleo não pode ser usado, a riqueza dos royalties, para engordar a máquina pública e para nós termos desperdícios no setor público. Nós temos que ter foco e dar um salto histórico, porque só seremos uma nação desenvolvida o dia que tivermos educação de qualidade universal. Portanto, eu quero agradecer e tenho certeza que isso vai mudar a história do Brasil. 100% dos royalties na escola pública, os municípios, o governo do Estado e o governo federal. Muito obrigado. Nesse momento, a senhora presidenta e o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, procederão à entrega do diploma de conclusão de curso técnico em automação industrial ao aluno Gabriel Barbosa Machado, do Instituto Federal da Bahia. E de placa alusiva à inauguração do Campus Passos do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, ao reitor Sérgio Pedini, em homenagem a todos os 35 campi da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica igualmente inaugurados. Queria pedir uma salva de palmas para os 35 reitores que também estão inaugurando hoje novos campos para fazer mais ensino técnico profissional. O ministro de Estado da Educação, Aloysio Mercadante, assina a portaria que dispõe sobre o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, na modalidade FIES Empresa e dá outras providências. Nesse instante, a senhora Presidenta da República assina mensagem que encaminha ao Congresso Nacional medida provisória que altera a Lei nº 12.513 de 2011, ampliando o alcance da Bolsa Formação e fortalecendo a oferta de educação profissional técnica de nível médio. E decreto que regulamenta o artigo 17 da Lei nº 12.513, estabelecendo a composição, a competência e o funcionamento do Conselho Deliberativo de Formação e Qualificação Profissional e dispõe sobre os fóruns permanentes de apoio à formação e qualificação profissional estaduais e distrital de educação científica e tecnológica.
Com a palavra, a senhora Presidenta da República. Bom dia a todos. Eu queria cumprimentar o governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, cumprimentar o presidente da CNI, Robson Braga, por intermédio de quem cumprimento todos os representantes da indústria aqui presentes. Cumprimentar os ministros de Estado, a Luiz Mercadante da Educação, Brizola Neto do Trabalho, Fernando Pimentel do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Garibaldi Alves, da Previdência Social, César Alvarez, interino das Comunicações, Marco Antônio Raup, da Ciência e Tecnologia, e Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos. Queria cumprimentar o senador Armando Monteiro Neto, ex-presidente da CNI. Cumprimentar as senhoras e os senhores prefeitos das cidades em que se localizam os 35 campi da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Cumprimentar o senhor Sérgio Pedini, vice-presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, por intermédio de quem cumprimento todos os reitores aqui presentes. Queria cumprimentar o Gabriel Barbosa Machado, que recebeu nessa oportunidade seu diploma de conclusão do curso técnico em automação industrial. Queria também cumprimentar todos os alunos participantes aqui nessa cerimônia do Pronatec. Queria cumprimentar todos os empresários, as senhoras e os senhores empresários participantes do 7º Encontro Nacional da Indústria 2012. Cumprimentar os senhores jornalistas, os senhores fotógrafos e cinegrafistas. Eu me sinto muito honrada de participar da abertura desse 7º Encontro Nacional da Indústria. Eu acredito que é um evento que permite a todos os participantes discutir o futuro da nossa indústria num momento muito relevante da economia brasileira. Quando a gente participa em dezembro de uma solenidade, é muito difícil resistir à tentação de fazer um balanço do ano. Até porque várias medidas que nós tomamos em 2012 ainda não têm seus efeitos completos apresentados. E nós temos certeza que elas irão se difundir pelo sistema econômico e vão sinalizar um novo estágio do nosso desenvolvimento. É verdade que este ano de 2012 nós tivemos um desempenho bastante precário da indústria. É verdade também que a indústria vem se recuperando. Mas, para os nossos objetivos, o crescimento industrial terá de ser necessariamente, nos próximos meses e anos, um crescimento muito mais forte, muito mais pujante, até porque o Brasil precisa de ter uma taxa de investimento elevado e isso só ocorrerá de forma efetiva se nós tivermos, dentro da indústria, uma participação do investimento muito significativa. Nesses quase 2 anos de mandato, eu fiz da busca da maior competitividade da economia um objetivo a ser perseguido. Cada etapa, cada governo tem um desafio. O meu desafio é necessariamente buscar uma maior competitividade sistêmica e setorial dos diferentes segmentos da nossa economia, mas, sem sombra de dúvida, da indústria. Eu fiz da defesa de uma indústria forte e mais competitiva uma questão central para o nosso desenvolvimento. Não por retórica, mas porque eu tenho absoluta certeza de que
nós precisamos de ter uma indústria forte que se combine com uma agricultura, um agronegócio em expansão tecnologicamente avançado, uma exportação de commodities e manufatura significativa e uma grande capacidade de sermos centros de serviço também. Mas eu acredito que uma indústria forte é o nó estratégico para que o Brasil tenha, de fato, um desenvolvimento sustentável. Por isso, nós buscamos alterar as bases da competitividade da indústria brasileira. Não porque tenhamos nenhuma vontade de interferir nessas questões sistêmicas, mas porque, se elas não são resolvidas, nós não teremos um crescimento sustentável no Brasil. Nós sabemos que somos um país rico em recursos naturais e que essa riqueza abre várias e diversas oportunidades para todos os setores da nossa economia e para o nosso desenvolvimento. Nós sabemos que essa riqueza, ela nos coloca numa posição muito especial no que se refere à produção de commodities. Mas nós, que sabemos que essa riqueza é uma bendição, nós devemos utilizá-la não simplesmente para exportar produtos primários, para primarizar a nossa economia, mas, sobretudo, para diversificar a nossa base produtiva, para fortalecer a nossa indústria, eu repito, para investir em capital humano e construir vantagens competitivas em todos os setores. Esse é o caminho que nós acreditamos que deva ser trilhado, sobretudo quando o cenário econômico é restritivo, mas mesmo que não fosse. Ao longo desse ano, nós adotamos medidas importantes. Eu queria lembrar que a mudança no patamar de nossa taxa de juros básicas está entre as principais medidas. A Selic vai fechar o ano em 7,25%, patamar sem precedentes na história recente de nosso país. A nossa taxa de juros real, descontada a inflação, se encaminha para níveis compatíveis com os praticados no mercado internacional, que nessa época de crise caíram para 1 ou menos meio ou até taxas de juros negativo, o que significa baratear o custo do capital e melhorar inequivocamente a competitividade desses países em crise. Nós chegamos a isso há poucos meses. Vivemos, portanto, um período de transição no qual os investimentos no setor real da economia tenderão a ser mais atrativos que as demais oportunidades de investimento. E que também instrumentos variados de crédito surgirão como forma também de permitir um nível de participação significativa do setor privado financeiro no financiamento da atividade no nosso país. Essa transição, ela demora um pequeno período de tempo, além do que nós estamos, e os efeitos dessa convergência vão se fazer sentir na sua totalidade nos próximos meses. O Banco Central, então, ele pôde realizar um movimento cauteloso, responsável e sustentável na direção de uma mudança macroeconômica nessa componente que é estratégica. Além disso, o governo providenciou as alterações necessárias para tornar isso possível. Em especial, alteramos a regra de correção das cadernetas de poupança, removendo uma das restrições chaves para a redução dos juros, barreira que alguns consideravam intransponível, até pelo fato de que somos um país que tem um trauma em relação
ao sequestro da poupança. Neste caso, providenciamos uma medida que eu considero extremamente criativa, estável e que permitiu ganhos também para os poupadores. Nós mantivemos o nosso compromisso com o rigor fiscal, que se expressa, por exemplo, na redução da relação dívida líquida sobre PIB, indicador que corresponde atualmente a 35%, um dos menores do mundo. Assim, o novo patamar de redução dos juros internos e a redução da valorização do real, porque o real também estava valorizado diante das taxas de juros praticadas no nosso país, elas nos propiciam hoje um mix de câmbio e juros muito mais favorável ao desenvolvimento produtivo, mesmo que no curto prazo provoque algumas necessidades de adaptação. E esse mix mais favorável permite que nós façamos um movimento fundamental no que se refere à competitividade, a redução do custo de capital no Brasil, o que significa reduzir o custo do investimento. Junto com essa questão, que é uma questão muito importante, até porque dos mecanismos praticados pelos países desenvolvidos para fazer face à crise tem sido a redução do custo do capital. E isso, junto com uma quantidade avassaladora de manufaturas que não encontram mercado para se colocar, o que torna o cenário internacional bastante complexo. Além de recessão, nós temos uma imensa e uma grande quantidade de produtos procurando mercados e, portanto, uma competitividade muito agressiva. Uma competição, melhor dizendo, muito agressiva. Eu não vou entrar aqui a falar uma coisa que eu sempre falo a respeito das políticas monetárias, do tsunami financeiro, porque todo mundo sabe disso e não há a menor probabilidade da gente não se posicionar diante disso. Mas nós iniciamos também a remoção dos gargalos de infraestrutura que ainda afligem não somente os produtores, mas toda a sociedade brasileira. Em agosto, nós anunciamos um programa de investimentos em rodovias e ferrovias, que vamos executar em parceria com o setor privado e que deverá mobilizar 133 bilhões para ampliar a nossa malha rodoviária e ferroviária, aumentar sua eficiência e, claro, reduzir os custos da logística de transporte. Amanhã, nós vamos apresentar à sociedade um conjunto de ações e investimentos em novas regras regulatórias para aumentar a eficiência e reduzir os custos do setor portuário brasileiro, elo fundamental da nossa cadeia de logística. E essas regras significam buscar maior movimentação de carga, maior investimento, menores custos, maior eficiência no nosso sistema portuário. Até o final de dezembro, nós vamos lançar o plano de investimentos para os aeroportos regionais, também com marco para viabilizar a aviação regional no nosso país, bem como novas concessões aeroportuárias para os aeroportos chamados centrais. Vamos retomar, é o nosso objetivo retomar, em março e novembro de 2013, os leilões de blocos de petróleo e gás, tanto na área do pós-sal como na área do pré-sal. E isso vai garantir não só o crescimento da nossa produção num horizonte de longo prazo, de médio e longo prazo, mas também novas oportunidades de investimento. O governo e, eu tenho certeza, a indústria brasileira sabem que o caminho de uma forte parceria com diálogo permanente é o que vai estabelecer
as melhores condições para acelerar o crescimento, para aumentar a utilização da capacidade instalada, para ampliar a confiança e para elevar o investimento privado no Brasil. Parceria entre o setor público e o setor privado. Nós temos de ter uma perfeita e profunda consciência que essa parceria é estratégica para o Brasil, é estratégica internamente e estratégica internacionalmente. Somente com o setor privado e o setor público agindo na mesma direção e garantindo competitividade interna e competitividade internacional, nós teremos um país crescendo de forma sustentável. Todos os senhores sabem que nós temos nos esforçado para reduzir a carga tributária. Nós não optamos pelo caminho de uma reforma estrutural, pela dificuldade demonstrada nos últimos anos, nas quais essa reforma não foi possível de ser realizada. Então, começamos a nossa reforma focando nas questões mais importantes. Nós sabemos que não conseguimos fazer todas as alterações necessárias na estrutura de tributos brasileira e que muito ainda precisa ser feito, mas acreditamos que avançamos na desoneração da produção. Em especial, eu chamo a atenção para a desoneração da folha de pagamento que estamos promovendo ao mudar a base de contribuição para o INSS, da folha para o faturamento. Permitam-me aqui enfatizar a importância dessa decisão política, também para a competitividade e para os nossos compromissos com o povo brasileiro. Nós estamos fazendo essa redução do custo da mão de obra, tendo um objetivo baratear o custo da mão de obra no Brasil e também fazê-lo sem perdas de direitos trabalhistas. O que, no contexto atual internacional, é, de fato, algo que nos distingue. Nós vamos realizar uma das ações mais importantes para reduzir o custo de produção no Brasil, a redução das tarifas de energia elétrica. O nosso objetivo era uma diminuição média de 20,2% nas tarifas. Para isso, nós adotamos duas medidas, ou melhor dizendo, dois conjuntos de medidas. Um conjunto que era reduzir os encargos, as tarifas, nas tarifas de energia, notadamente a Reserva Geral de Reversão, a RGR, a conta de combustíveis fósseis, que é a CCC, e a conta de desenvolvimento energéticos. Essas três tarifas, junto com o fim das concessões de energia elétrica, antecipação em alguns casos, mas o fim em outros, permitiria que nós reduzíssemos em 20,2% essas tarifas. Eu reitero aqui o meu compromisso de, a partir do início de 2013, buscar o máximo esforço do governo federal para reduzir essas tarifas de energia. O preço da energia é algo que era fundamental no Brasil que todos soubessem, que é tão importante quanto a redução da taxa de juros, da taxa de câmbio, da melhoria das condições de investimento, da estabilidade do respeito aos contratos, para melhorar a nossa competitividade no nosso país. Reduzir o preço da energia é uma decisão da qual o governo federal não recuará, apesar de lamentar profundamente a imensa insensibilidade daqueles que não percebem a importância disso. Agora, para garantir que o nosso país cresça de forma sustentável.
Isso vai onerar bastante o governo federal. E quando perguntarem para onde vão os recursos do governo, orçamentários do governo, uma parte irá para suprir para a indústria brasileira e para a população brasileira aquilo que outros não tiveram a sensibilidade de fazer. Nós somos a favor da redução dos custos de energia no país e faremos isso porque é importante para o país. Eu não poderia também deixar de falar no Plano Brasil Maior, cujos resultados já se fazem sentir na indústria brasileira. Nós combinamos, nesse caso, sim, medidas setoriais e medidas sistêmicas. Desoneramos os bens de investimento do IPI e do PIS/COFINS. Reduzimos a alíquota de IPI para inúmeros setores. E autorizamos a depreciação acelerada de bens de capital, de caminhões e de vagões. Por meio do PSI, já contratamos 190 bilhões em operações de financiamento a taxas de juros extremamente baixas. Hoje à tarde, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, irá anunciar o PSI para todo 2013. Nós iremos assegurar que o sistema atual do PSI, através do BNDES, seja um sistema muito efetivo. Ampliaremos os recursos para mais de 80 bilhões. Ao mesmo tempo, estamos buscando fazer um PSI direto com o sistema privado financeiro nacional. E isso o ministro irá anunciar hoje à tarde no horizonte para 2013. E eu aproveito também essa oportunidade para compartilhar com essa plateia uma orientação que eu dei para a minha equipe. Nós sabemos que precisamos reduzir a burocracia e os prazos necessários para aprovação de projetos. Isso no que se refere a financiamento. Eu sei que o custo do financiamento é, hoje, um custo de financiamento mais adequado ao investimento produtivo. Mas eu sei também que nós precisamos de encurtar os prazos e de tornar este financiamento mais ágil. Eu serei parceira da indústria nessa cobrança, serei parceira também do setor de infraestrutura. E posso assegurar aos senhores que a agilidade no financiamento está sendo um dos meus cavalos de batalha diários dentro do governo. Ainda no âmbito do Brasil Maior, eu quero destacar duas medidas essenciais para o desenvolvimento das cadeias produtivas industriais. Primeira, nós estamos usando o que é praxe em todos os estados e países desenvolvidos, que é utilizar o poder de compra para estimular a indústria. Nós estabelecemos margens de preferência para vários segmentos produtivos, nos quais o produto nacional passa a ter condições especiais no que se refere a processos licitatórios. Essa política é uma política adotada em todos os países do mundo, Buy America, Buy French e outras questões similares. E nós estamos aplicando no Brasil para também dar condições de igualdade para a indústria brasileira. Nós adotamos também vários regimes tributários especiais. O mais conhecido que eu quero destacar aqui é o Inovar Alto. E o nosso propósito com esse regime foi claro. Nós queremos ampliar a produção e estimular o investimento em tecnologia e inovação no Brasil. O Brasil não é plataforma de exportação e nem é
plataforma de importação. Nossas iniciativas já estão dando resultados. Nós queremos combinar um mix adequado de produtos feitos aqui e, obviamente, conteúdo de produtos também locais com importados. Mas essas iniciativas estão dando resultado e há vários investimentos novos programados para os próximos anos. Toda aquela fantasia a respeito de que o inovar alto não seria bem-sucedido não tem a menor comprovação na realidade. Pelo contrário, eu queria saudar as empresas que vieram ao Brasil, que vieram há muitos anos para o Brasil e as que vieram recentemente e que aqui estão implantando partes expressivas da sua produção e da sua área de pesquisa e inovação. Nós temos um grande interesse em que todas as medidas do Plano Brasil Maior tenham, de fato, efeitos sobre a atividade econômica. Agora, senhoras e senhores, eu finalizo aqui falando sobre o investimento em educação. Eu acredito que a educação é o patrimônio que o Brasil deve assegurar para todos os seus filhos. É o patrimônio que cada um de nós carrega consigo. Para onde vai? Por isso, eu acredito que é fundamental combinar e fazer simultaneamente duas coisas. Apostar nas áreas mais avançadas da educação, mas também olhar com extremo interesse para as áreas básicas. Então, da creche ao pós-graduação. Começando da creche. Nós, recentemente, ampliamos o Bolsa Família. O Bolsa Família, se não existisse, hoje no Brasil teriam 36 milhões de brasileiros e brasileiras abaixo da linha da pobreza extrema, ganhando menos de R$70 per capita. Como o Bolsa Família foi feito, nós conseguimos, desses 36 milhões, em torno de 18 milhões, mais ou menos, 18, 19, quase 19 milhões, nós conseguimos tirar da pobreza extrema até 2010. O restante era um grande desafio para o Brasil. O Brasil não pode conviver com uma situação dessas. E era um grande desafio e, sobretudo, uma perversidade, porque a maior característica, se você distribuísse essas pessoas por faixa etária, era perceber que eram crianças e jovens. A maior parte, mais de 50%. Isso era um desafio imenso colocado diante de nós. Por isso, nós completamos o Bolsa Família hoje com duas etapas do programa chamado Brasil Carinhoso. Por essas duas etapas, concluídas agora, a ser concluída a última etapa no dia 10 de dezembro, nós estamos, através do Bolsa Família, do cartão do Bolsa Família, garantindo que toda família brasileira de renda abaixo de R$70 tenha, per capita, o mínimo de R$70 se um dos membros dessa família tiver até 15 anos de idade. Com isso, nós, do total de 36 milhões, vamos deixar apenas 2,5 milhões para completar o ciclo da nossa promessa no Brasil Sem Miséria, que é retirar todos os brasileiros e as brasileiras da extrema pobreza. Esse programa é uma questão ética, é uma questão moral, mas ela é uma questão econômica e política também. É econômica porque uma das características competitivas do nosso país é o fato que nós somos um país de quase 200 milhões de pessoas. Portanto, nós somos um país de 200
milhões de consumidores. Um país de 200 milhões de consumidores tem de zelar pelo seu maior patrimônio, que é cada uma das pessoas que o integra. É garantir que essas pessoas sejam cidadãos, consumidores e trabalhadores. Por isso que, junto com o Bolsa Família, o Brasil Carinhoso, nós consideramos que é estratégico para as crianças e os jovens o programa de educação. E no programa de educação é creche combinado com alfabetização na idade certa, porque isso é futuro para o nosso país, e educação em tempo integral, que o mercadante chama de mais educação, mas que, traduzido em português simples, é educação em tempo integral, em 2 períodos. Educação em 2 períodos não é no contraturno, nem só esporte, nem artes. É no contraturno, matemática e português. Para isso, para assegurar que nosso país tenha no contraturno, matemática, português, ciências e língua, nós precisamos de recursos. Daí porque nós destinamos o recurso do pré-sal e das concessões novas para a educação. Aí falam assim, mas vocês não estão destinando para ciência, tecnologia e inovação. Estamos sim. Não tem tecnologia, não tem ciência e não tem inovação sem educação de qualidade nesse país. Nenhum país, a gente pode pesquisar o que quiser, nenhum país chegou a ser competitivo e desenvolvido sem estar firmemente ancorado na questão da educação. Nós não somos só a favor de dar qualidade à educação básica. Daí porque eu fico muito orgulhosa dos nossos reitores aqui presentes. Porque os reitores, eles representam a educação superior, que é fundamental para a qualidade da educação básica, para a qualidade do ensino que queremos. E aí eu chego no que nós estamos aqui hoje celebrando com a CNI. Uma das coisas que mais me orgulha no governo é essa parceria que nós fizemos com a CNI para o Pronatec. Eu acredito que nós mostramos uma grande maturidade do país ao sermos capazes de construir juntos uma parceria dessa qualidade. Eu acredito que no Pronatec está uma das chaves do futuro do nosso país. Primeiro, no que se refere a dar qualidade ao ensino médio. Segundo, no que se refere a dar qualidade aos nossos profissionais e trabalhadores. Eu não vou falar nos números, nos 8 milhões que nós queremos, nos 2,5 que nós já conquistamos, mas eu vou falar que cada um desses números representam um jovem, né, como o Gabriel, um jovem que tem um futuro diferente e tem oportunidades diferentes. Ele tem oportunidades e ele dá para nós maiores oportunidades. Talvez não tenha, não se possa mensurar o tamanho e a importância do investimento em educação profissional superior, do Ciência Sem Fronteira, que tem por objetivo dar a nós uma massa crítica, colocando os nossos estudantes de todos os níveis, expondo eles ao que há de mais avançado nos institutos internacionais. Por isso, eu queria agradecer ao Robson e a todos os empresários, à CNI, ao Senai. Queria agradecer a cada um dos empresários que participam disso pela imensa contribuição que estão dando ao nosso país. Uma contribuição que não tem preço. Nada do que nós gastarmos em educação é gasto. Tudo que nós colocarmos na educação é investimento para o momento presente, poupança para o futuro.
E eu quero agradecer também a todo o Sistema S, a todos os funcionários, e quero dizer que essa é uma parceria da qual eu me orgulho imensamente. Acho que no meu governo, fazendo o balanço, um dos destaques desses 2 anos foi nós sermos capazes de conceber. Primeiro tem de conceber, depois tem de começar a ultrapassar as barreiras, depois de executar. E nós vamos colher esses frutos, eu tenho certeza. Eu estava dizendo para o presidente Robson que eu tenho certeza que isso que nós estamos fazendo, de levar um ensino profissionalizante para o interior do nosso país, produzirá uma das maiores revoluções no nosso país, que é a do conhecimento, é do acesso à oportunidade. E creio que isso será importante não só para nossas empresas e para nossas indústrias, mas também para o espírito de empreendedorismo em nosso país. Nós somos um país que pode ter pequenas e médias empresas. Nós somos um país que tem a vocação para a criatividade. Se a gente somar criatividade com ciência, se a gente somar criatividade com tecnologia e inovação, nós teremos um país com uma capacidade competitiva enorme. Porque, na verdade, a grande diferença que existe entre os países é a qualidade da sua gente. E eu aposto na qualidade dos brasileiros e das brasileiras. Está encerrada esta cerimônia. Nós pedimos a gentileza de todos para que permaneçam em seus lugares até a saída da senhora Presidenta da República. Imediatamente em seguida, nós daremos início ao primeiro painel do 7º Encontro Nacional da Indústria.